Backrooms, um não lugar, o filme de estreia do nosso querido Kane Parsons, inspirado na famosa creepypasta de world building envolvendo espaços liminares, entidades malucas e construções arquitetonicamente incompreensíveis. O filme saiu na última quinta-feira, dia 28 de maio, e desde então tem iniciado discussões entre pessoas que gostaram e detestaram o filme. De todo modo, esse vídeo aqui é basicamente só as minhas primeiras impressões com relação ao filme e não uma tentativa de tentar responder a pergunta do porquê essas discussões estão acontecendo. Então, para contextualizar, esse vídeo aqui basicamente só existe porque eu gosto muito da interpretação que o Kane deu para as Backrooms, eu sou muito fã da série que ele criou e também porque, sei lá, eu não tenho muito o que fazer, então vou dar minha opinião aqui e vocês podem me odiar por isso. De qualquer forma, bora deixar claro que esse vídeo aqui vai ter duas partes, obviamente. A primeira, onde eu vou falar basicamente coisas superficiais sem muito spoiler, e a segunda vai ser justamente para falar sobre os detalhes mais específicos, sobre coisas que eu gostei e não gostei, e também, quem sabe, comentar um pouquinho sobre as principais críticas e elogios que eu tenho escutado por aí nesses últimos tempos. Desse jeito, é bom deixar claro que eu também tô gravando esse vídeo aqui sem nenhum roteiro, então provavelmente eu vou acabar me perdendo em todos os pontos que eu levantar durante a minha explicação. Eu sinceramente não sei quantos de vocês vão suportar isso, mas, sei lá, vamos torcer pelo melhor. E como eu não tenho exatamente uma vinheta para esse tipo de vídeo, bora logo começar pela parte sem spoiler. Eu falei tudo errado. Em resumo, o filme basicamente é focado no protagonista chamado Clark, que é um arquiteto frustrado que se vê obrigado a trabalhar em uma loja de móveis por questões familiares. Obviamente, ele acaba descobrindo sem querer uma passagem que leva ele diretamente para dentro do complexo. E basicamente o filme gira em torno de toda essa experiência. O que por si só é algo que eu gosto bastante, mas eu consigo ver como uma coisa que pode incomodar algumas pessoas. Porque a história base é bem simples e a estrutura da história também é bem simples, é só a descoberta de algo estranho e misterioso e o jeito na qual isso vai interferindo na vida das pessoas ao redor daquilo. Como o nosso ponto de vista está preso no que o Clark descobre e também na própria interpretação que a psicóloga dele tem com relação às coisas que o Clark diz, a gente fica confinado nas coisas que esses personagens entendem e conhecem, o que é algo interessante porque o complexo é um ambiente infinito e complicado e incompreensível, só que quanto mais tu visita ele, observando pontos específicos, mas ele se torna familiar, entre aspas. Só que familiar não é a mesma coisa que compreensível, e isso é algo que o filme aborda muito bem, na minha opinião. E eu acho que a principal coisa que faz esse filme funcionar, em comparação com a série do Kane, é justamente o fato da gente estar preso nesses personagens que não têm conhecimento prévio nenhum sobre o complexo. Afinal de contas, só para contextualizar, o filme tem, sim, conexão direta com a série, mas não necessariamente tu precisa ver a série para entender o filme. E eu digo isso porque enquanto a série basicamente tem como foco principal os cientistas da Async tentando estudar o complexo e entender como as coisas funcionam, o filme tem foco total nesses personagens comuns, civis, tentando sobreviver depois de encontrarem algo tão absurdo como isso. O que de certa forma também pode significar que esse filme é basicamente como aquele primeiro vídeo do found footage da série, só que estendido de forma mais longa e com personagens mais profundos do que, naquele curta. Por motivos óbvios. O que me leva para o segundo ponto de crítica que as pessoas têm feito bastante com relação ao filme e que eu entendo totalmente, que é com relação ao ritmo do filme. Quando a gente está assistindo um daqueles curtas de 30, 20 minutos do Kane, ou até aqueles mais curtos que é só de personagens falando e explicando, funciona e tá tudo bem, porque eles são pequenos curtas que foram lançados com espaços de tempos diferentes. E até mesmo quando a gente assiste pessoas fazendo análises desses episódios, é uma outra experiência, porque é tudo mastigadinho e a gente já tá basicamente absorvendo tudo pronto. Porém, no filme, isso ficaria muito estranho. Por exemplo, um filme inteiro só como o estilo daquele primeiro episódio, que é todo found footage, só com pessoas andando pelo complexo o tempo todo sendo seguidas por bichos. Porém, esse é um filme, ele não pode ser só coisas largadas sem muito contexto. Então a gente precisa de desenvolvimento pro protagonista, a gente precisa de desenvolvimento pra psicóloga dele, a gente precisa entender qual é a reação que ele vai ter quando descobrir a passagem para esse mundo incompreensível, entendeu? E o Kane não tem nenhuma pressa em fazer essas coisas. E é justamente nessa falta de pressa durante o primeiro ato que faz algumas pessoas acharem algo tedioso, quando na verdade não, tem muito detalhe importante ali, principalmente nas falas dos personagens, que fazem a obra ter ainda mais recheio do que normalmente teria. Como, por exemplo, tem uma frase do filme, e não é aquela clássica do cachorro que tá todo mundo repetindo, mas tem um ponto específico do filme que ele é muito importante pro
terceiro ato, mas que não tem muita gente falando, porque talvez não tenham percebido, ou talvez não tenham achado grandes coisas, mas que é algo apresentado lá no começo como se fosse qualquer coisa. E eu te garanto que o filme tem bastante disso, desses elementos que parecem não ter nenhuma diferença, mas que mais pra frente mudam de perspectiva absolutamente tudo. Porém, ainda assim é importante frisar que esse filme, o Backrooms, não é um filme de terror tradicional, mas isso também não significa que é um filme de terror pretensioso, que quer ser inteligente demais e quer fazer com que as pessoas que assistam tenham que pesquisar. Não, ele não é esse tipo de filme. Tem muita gente que gostou do filme e que tá usando isso como desculpa pra pessoas que não gostaram, quando na verdade não. É um filme bem simples, é um filme bem direto ao ponto. A principal diferença desse filme pra um filme de terror tradicional é justamente a questão do como o terror é usado. Eu não quero entrar em muitos detalhes, afinal a gente ainda tá na parte sem spoiler, mas é um filme que te deixa bastante tenso, muito tenso. Só que não é aquele tenso, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É tipo aquele tenso de te deixar agoniado, apertando a cadeira, porque vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. E isso funciona porque os personagens, eles não são completos idiotas. Eles são tipo pessoas normais tendo que lidar com algo incompreensível daquele tipo. Então, quando a situação aperta, ela aperta pra valer. Então tu consegue ver que os personagens estão lutando de verdade pra sobreviver. E isso só funciona porque os atores do filme são muito bons. Todos eles mandam muito bem. Infelizmente, eu tô gravando isso aqui, né, no instinto, então eu não consigo lembrar exatamente o nome dos atores, mas o protagonista e a psicóloga são personagens que só funcionam do jeito que funcionam porque os atores entregaram perfeitamente qual era a proposta deles. Ambos têm transformações do começo até o final, não transformações literais, mas transformações, né, do seu psicológico até o final. E isso é muito bem representado pela atuação deles, justamente porque geralmente são coisas que são detalhes e são coisas que normalmente tu não notaria num ator que é meia boca, que não consegue ser minimalista nas expressões que ele faz, esse tipo de coisa. Então, desse jeito, assim como o ritmo, que pode parecer complicado para alguns, mas para outros não faz grande coisa, como por exemplo, eu fui ver o filme com alguém que não faz a menor ideia do que são Backrooms e nunca nem sequer viu um dos curtas do Kanye. E aí a pessoa assistiu o filme do começo ao fim e achou ótimo, nem percebeu a passagem do tempo. E eu tô falando de alguém que tá com a cabeça totalmente frita pelo TikTok, não é alguém acostumado a ver filmes lentos e longos, não, é alguém com uma cabeça de uma pessoa normal de hoje em dia. Então, justamente por isso eu não sei até que ponto essa crítica é só questão de gosto pessoal, ou é só pessoas mal acostumadas, ou é só má vontade mesmo. No entanto, é como eu disse, eu entendo a crítica e eu não julgo quem não gostou do filme por causa disso. Porém, aqui cabe o meu comentário e o ponto final dessa parte sem spoiler, porque é um filme que eu considero genuinamente bom. Mas é claro que isso pode ser só o meu lado fã das Backrooms do Kanye falando, então eu não posso dizer com total certeza se meu ponto de vista é totalmente neutro, como eu gostaria que fosse. Então a única coisa que eu posso garantir com certeza é que se tu viu o projeto que o Kanye fez durante todos esses anos, viu os curtas, acompanhou todas as atualizações que ele fez, tu aí do outro lado com certeza vai gostar do filme, justamente porque tu sabe exatamente o que tu vai encontrar. O Kanye tem um estilo muito específico de direção que a gente percebeu através dos curtas mais recentes, que são mais cinematográficos. Então tu vai ver com certeza bastante disso nesse filme. Sem contar que tu também consegue identificar bastante do senso de humor e dos pequenos momentos de tensão e nervosismo e até de tragédia, que são muito característicos da série e que funcionam muito bem aqui nesse filme. Porém, esse mesmo conselho cabe para as pessoas do lado oposto. No caso, se tu viu a série do Kanye, não gosta da interpretação dele, na verdade, se tu nem viu, mas tu sabe que existe e tu não gosta, eu tenho total certeza que tu não vai gostar do filme. Quer dizer, é possível que tu goste porque, enfim, tu tenha bom gosto pra filme, mas se tu tá indo só pela questão das Backrooms, tu vai se incomodar, justamente porque o filme é uma adaptação direta, adaptação não, né? É canonicamente ligado à série. Então, tu vai ver mais do que tu não gosta. Então, né, vá sabendo disso. Agora, se tu não viu a série, não sabe se gosta, não faz a menor ideia de nada, eu sugiro que tu assista. Eu sei que é um pouco caro ir pro cinema hoje em dia, tu pode até esperar sair de formas totalmente legítimas por aí pela internet, mas assiste. É um daqueles filmes que é interessante tu assistir e ter tua própria opinião, justamente porque ele é um filme com várias camadas. E como eu disse, não é de forma pretensiosa, mas é porque tem muitos detalhes que valem a pena discutir. No geral, eu posso resumir minha opinião sobre o filme da seguinte forma: um roteiro simples, o que pode ser ruim ou bom, um ritmo um pouco sóbrio e lento, não é nada muito explosivo e confuso, tem bastante conexões com a série, conexões que são relevantes só pra quem conhece, porque quem não conhece não vai se sentir lesado de nenhuma forma, personagens bastante interessantes e com desenvolvimento bastante
bastante, com um desenvolvimento bem legal, cara, sério, eu realmente adorei os personagens do filme. E é claro, o bom uso das backrooms não apenas como cenário, mas como conceito. Eu não quero entrar em detalhes pra não estragar a surpresa, mas pode confiar que tu vai sair do filme de barriga cheia. Porém, é claro, vai assistir sem esperar um cinema pipoca clássico, sessão da tarde, de terror, porque certamente não é. Agora, bora passar pra uma discussãozinha mais específica e totalmente relacionada a coisas que acontecem no filme, então vai ter muito spoiler. Pode vazar e assistir outra coisa, mas se tu quiser continuar, saiba disso, tu vai sair daqui sabendo de muita coisa. Como eu disse antes na parte sem spoiler, eu realmente gostei bastante do filme, e não foi só por causa da questão técnica ou por causa do roteiro, mas sim pelo jeito que ela se encaixa na série. Eu sei que é um pouco hipócrita eu falar como elogio que o filme não precisa da série, esse tipo de coisa, mas existe conexão, como eu disse, e as conexões são sério, foi muito triste ver o filme com alguém que não faz a menor ideia de que existe a série, porque quando tocou a música tema do portal, né, do portal lá que aparece num dos episódios, quando tocou aquela música tema, eu quase derrito na cadeira. Sem contar que a gente tem explicações de coisas que são bastante interessantes e que não pareciam ter muita importância, como por exemplo aquele boneco de Homem das Cavernas que aparece no vídeo mais recente. Tipo, ele é um easter egg muito aleatório, mas ele é muito engraçado já na primeira vez que ele aparece, mas no filme eles têm uma explicação pra isso, porque pelo que parece, a Sync usa aquele boneco como forma de marcar locais que já foram explorados e também pra atrair as entidades que ficam lá dentro, talvez com uma tentativa de capturar elas ou algo do tipo. Porém, talvez o ponto que eu acho mais interessante do filme é justamente por, entre aspas, confirmar uma teoria que muita gente tinha que durante a época que acompanhava a série, que no caso é a forma do complexo se ajustar com base às memórias de pessoas. No filme é explorado o conceito de que o complexo basicamente está tentando lembrar locais que existem no mundo real, mas quanto mais ele tenta lembrar, menos ele acerta. No entanto, no filme também ele deixa entender que essas memórias vêm não de uma consciência sobrenatural, mas das memórias das pessoas que acabam caindo lá dentro. Então a pessoa cai e o complexo usa a memória dessas pessoas para se expandir ainda mais. Tanto que no próprio filme, um dos cientistas da Sync diz que o complexo continua se expandindo e eles não sabem o porquê. Eu vi muita gente achando essa questão da explicação ruim e que tira a questão misteriosa de todo o conceito das backrooms, só que é importante levar em consideração, eu acho que eu até falei isso no Twitter, que a interpretação das memórias e de como o lugar se ajusta é uma explicação bem superficial, porque ele não especifica absolutamente nada de relevante. Ele não especifica o porquê que o complexo faz isso, ele não especifica como o complexo surgiu, nem quais são as limitações dele. Ele não especifica nada, é literalmente só uma interpretação que o Clark, que é o protagonista, teve ao observar que o complexo estava literalmente ajustando o ambiente lá dentro para se adaptar à memória que ele tem da loja de móveis que ele era dono. E tu pode até dizer que, não, mas é uma explicação de alguém que não sabe, porém é uma explicação que tá no filme, então tu não pode esperar que a galera que assista não acha que essa é a explicação real da coisa. Porém, no filme a gente tem um cientista que fala com todas as letras que eles não sabem o que é o complexo e nem como ele funciona. Na verdade, ele diz que eles estão tentando se apegar ao mínimo de informação possível para conseguir alguma explicação sobre o que é. Então, apesar do ponto de vista do Clark fazer todo o sentido, justamente porque o próprio filme também confirma isso com relação às memórias e à lembrança, a gente ainda não tem uma explicação exata de como surgiu esse tipo de coisa. Até porque na série, pra quem lembra, a série deixa entender duas possibilidades, que é assim que encontrou o complexo e que ela criou o complexo acidentalmente. Eu sei que existem mais possibilidades da Sync ter só encontrado do que ter criado, mas essas duas possibilidades existem e é interessante a discussão ao redor disso. Agora, o que mais me surpreendeu do filme com toda a certeza é a confirmação da existência de seres criados lá dentro. Eu no momento que eu tava assistindo, eu torci um pouco o nariz, justamente porque a gente tá mais acostumado a ver aquelas entidades que acabam perseguindo os personagens da série, mas quando eu entendi que é basicamente uma expansão dessa questão das lembranças, ou seja, as entidades lá dentro nada mais são do que cópias erradas de coisas que já existem no mundo real, eu abri um pouco minha mente e achei isso bastante interessante e legal, principalmente porque o inimigo do filme, o vilão, o antagonista do filme, é o próprio Clark. E isso é algo até que eu comentei com a minha esposa que eu achei bastante interessante, que é a transformação do Clark de um protagonista inocente, não tão inocente, mas tentando entender o que tá acontecendo,
acontecendo até ele se transformar no antagonista do filme. Essa transição dele de uma pessoa com alguns probleminhas pra um completo insano é bem feito, eu acho bem feito, porém existe o pequeno detalhe que é a ausência de um ponto muito importante, que é justamente a gente não vê exatamente essa transição com detalhes. A gente vê ele normal, depois tem um time skip e ele já tá doido. Parte de mim acredita que isso foi proposital justamente pra gente não saber o que exatamente fez o Clark despirocar de vez, porém fica faltando um pedacinho ali que podia muito bem ser preenchido com outra coisa. Não sei como, não sou cineasta, então não sei. Só acho que ficou faltando um detalhezinho a mais ali pra gente ver esse Clark maluco de uma forma mais clara, de ver essa transição mais especificamente. Ainda assim, de qualquer forma, eu achei interessante como o desenvolvimento do Clark se encaixa no conceito geral do filme, que é essa questão de andar em círculos e voltar para o mesmo ponto, justamente porque todo o problema do Clark ao redor da psique dele é ele se recusar a mudar, ele sempre encontra uma justificativa para não fazer as coisas e sempre culpa todo mundo ao redor dele. Então, quando a entidade que persegue ele o tempo todo se revela ser apenas uma versão distorcida dele mesmo, é algo tematicamente bastante interessante. Sem contar que eu admito que fiquei com muito filme, é foda, que eu fiquei com muito medo do filme acabar usando o Still Life, ou sei lá, o Bactéria lá, como antagonista, porque, honestamente, eu não sou muito fã daquele design palito, não, então eu fiquei um pouco com o pé atrás. Mesmo que no terceiro found footage da série, a gente vê que existem outras criaturas, por exemplo, aquele bicho que sai correndo atrás do personagem, aquilo é uma parada bem legal. No entanto, quando apareceu o Capitão Clark como a entidade, como sendo uma versão distorcida do Clark, que se veste de pirata e é totalmente enorme e tem uma cara zoada que beira o Vale da Estranheza, eu fiquei muito empolgado, porque aquilo é algo totalmente fora do que a gente estava acostumado, e é a primeira vez que a gente via uma entidade de verdade, sem gente correndo, sem distorção na câmera, nada. A gente viu ele do jeito que ele é. E eu acho também legal o quanto o design dele e o jeito que ele se move, o jeito que ele age, é algo tão estranho, esquisito, que faz tu quase sentir pena dele de estar ali. Tipo, apesar dele ser uma criatura que eu não sei se tem consciência ou não, mas o jeito que ele se move, o jeito que ele grita de dor quando a doutora lá começa a bater na cabeça dele com uma pedra, tipo, é tudo tão esquisito que te deixa ficar, por favor, só pare, tá ligado? E isso me lembra todas as cenas de found footage que tem no filme. Tem mais do que eu esperava, na verdade eu não esperava que tivesse, apesar de que eu acho que nas notícias tinham dito que ia ter alguma coisa do tipo, mas eu achei elas muito bem feitas, porque elas funcionam perfeitamente pra dar aquela sensação de lugar que tu tá perdido e não sabe pra onde ir. Os personagens seguem com a câmera, andam de um corredor pro outro, pra uma sala, e não se sabe onde, ela não sabe onde tá ligado? Então quando rola essas cenas e a gente consegue escutar de fundo os passos de uma entidade se aproximando, isso gera uma tensão tão bem feita, eu acho tão interessante, que funciona 1000 vezes melhor do que simplesmente meter o bicho ali, perseguindo a rapaziada, massacrando e, sei lá, fazendo esse tipo de coisa, sabe? Funciona muito bem, a tensão funciona muito bem. E como eu disse antes, a única coisa que me incomodou de verdade durante o filme foi a questão da lentidão do primeiro ato. Como eu disse, eu entendo o motivo, eu tô acostumado com esse tipo de coisa, porém eu sei que isso acaba virando um obstáculo pra muita gente que tá esperando um filme normal, sabe? Tanto que, como eu também já disse, eu até fiquei surpreendido quando a pessoa que foi comigo assistir não sentiu nem um pouco disso. A pessoa tava muito mais tensa e envolvida no mistério do filme do que realmente preocupada com a lentidão dele. Então eu acho que é só questão de gosto mesmo. O que me leva pro último ponto, que talvez seja o mais polêmico. Eu realmente gostaria de fazer um vídeo próprio sobre esse assunto, e talvez eu até faça, mas eu vou dar uma palhinha agora, porque é algo que tá encravado na minha memória aqui, na minha mente, e eu preciso falar de alguma forma. Que no caso é a discussão série do Kane versus a backrooms da Wiki. Porque, obviamente, tem muita gente indo ver o filme e esperando que o filme seja uma adaptação das backrooms da Wiki, com vários andares, com criaturas, com Dreamcore, esse tipo de coisa. E essa expectativa tá fazendo algumas pessoas não se divertirem com o filme, o que é totalmente direito delas. Não tô dizendo que elas estão erradas, não tô dizendo que elas deveriam conhecer e que elas deveriam assistir a série. Não, tô dizendo que
elas estão no direito delas. Só é uma coisa interessante. E o único problema que eu vejo nessa questão é quando a crítica ao filme vem unicamente com relação a essa diferença da adaptação. Porque eu entendo, é decepcionante quando tu quer ver algo relacionado a algum tema, tu assiste e ela não tem nada a ver com o que tu tá esperando. Assim, do meu jeito, eu acho que deve ter sido decepcionante pros moleques que estavam sentados do meu lado no cinema, esperando que o filme fosse uma adaptação do jogo do Roblox. Mas enfim. Acho que o que mais me incomoda nessa discussão toda é por causa do jeito que alguns fãs do filme estão defendendo ele. Justamente porque eles estão usando um argumento que eu acho bem ridículo, como por exemplo, é um filme feito pros fãs da série. É um filme que tu precisa assistir a série pra entender. É um filme que ele não foi feito pro público geral. Eu acho esses argumentos totalmente errados, porque tem gente que não faz a menor ideia do que são esses conceitos, que estão gostando do filme até mais do que a galera que conhece. Então talvez esse ponto de vista não esteja muito correto. Até porque as conexões com a série são bem superficiais, não é nada que faz muita diferença. O filme explica o suficiente para que as pessoas entendam o que é, no caso, o que é o conceito das backrooms e esse tipo de coisa, e principalmente o fato da história ser bem fechada, tipo, não tem como, não teria pra que continuar a história desses personagens depois do que acontece no filme, até porque a história deles tem começo, meio, fim. Então, se tiver alguma continuação, seria, sei lá, alguma outra história, algum outro ponto do tempo, esse tipo de coisa. E eu tô apontando isso justamente porque eu não sei, eu não entendo qual a dificuldade das pessoas na internet de entenderem que algumas pessoas talvez não gostem das coisas que elas gostam, sabe? Até mesmo filmes mais cultuados e históricos e lendários pra indústrias são vítimas não, né? São alvo de críticas de pessoas que não gostam deles. Então, que chance Backrooms teria de ser uma unanimidade que todo mundo iria adorar? Praticamente nenhuma. Então, não tem como esperar que o filme agrade basicamente todo mundo, ainda mais sendo um filme tão autoral, tão ao estilo do Kane, que ele tem trabalhado há muito tempo. Sem contar que tem muita gente que tá criticando a qualidade do filme com base no seu próprio gosto pessoal. O que, novamente, não é um problema, todo mundo tem o seu próprio gosto. Porém, quando tu tenta diminuir o valor artístico de uma obra com base unicamente no teu gosto de, porque eu não gosto de filme de terror, porque eu não gosto do ritmo do filme, unicamente por causa desse tipo de coisa, aí é complicado. É muito mais respeitável simplesmente criticar os reais defeitos do filme com relação ao ritmo do primeiro ato, ao excesso de explicações em alguns pontos, ou a falta de desenvolvimento real em alguns personagens, do que simplesmente mentir com relação às coisas do filme, o que tem acontecido bastante por algum cacete de motivo. Eu não vi não vi dois, não vi três, eu vi várias pessoas simplesmente inventando problemas no filme de coisa que não tem no filme, só pra ter alguma coisa pra falar mal. Então, de modo geral, apesar de eu achar bem interessante que esse filme tenha gerado bastante discussão, tem muita gente falando sobre ele, falando coisas positivas e negativas, eu acho que a galera tá passando um pouco dos limites, de ambos os lados. Principalmente quando a gente entra nas pessoas, é foda. Principalmente quando a gente chega nesse ponto onde pra falar mal, tu tem que inventar coisas que não tem, ou pra falar bem, tu tem que inventar uma justificativa argumentativa de que a pessoa tem que estudar, tem que entender, tem que abrir a mente, ou quem não entendeu o filme é burro, ou quem não entendeu o filme é mau caráter. Tipo, eu entendo que existem piadinhas aqui e ali, mas tem muita gente falando dessas coisas sérias e, sei lá, mano, é bizarro, só acho meio bizarro. Então, pra resumir toda essa minha discussãozinha que eu tô fazendo aqui, eu só queria dizer que assiste o filme. Se tu quer ter tua opinião, assiste o filme. Se tu não tem certeza, se tu não sabe se vai gostar, se tu acha muito caro, espera sair, sei lá, do streaming ou de outras formas totalmente legalizadas. Justamente porque eu te garanto, é uma experiência, seja ela boa ou ruim pra ti que tá vendo, é uma experiência bastante interessante e eu 100% recomendo. Bom, basicamente essa foi a minha reviewzinha sobre o filme, e pra falar a verdade, apesar de eu ter da dificuldade extrema que eu tenho em gravar coisas sem roteiro, eu meio que gostei de fazer isso aqui, não sei. Seria mais interessante se eu tivesse mais alguém pra conversar do que só falar sozinho pra tela, mas enfim, essa foi a minha opinião. O que tu acha? Viu o filme? Gostou? Não gostou? Ou tu não viu o filme? Seja lá por qual motivo, sei lá, comenta aí. Lembrando, é claro, de respeitar o camaradinha. Basicamente isso. Semana que vem a gente vai voltar para nossa programação normal. Então, obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.